Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade ao parte de procedimentos de multiplicação de vetores. Na aula anterior, a gente vimos no caso os procedimentos de multiplicação de vetor por escalares, certo? Nós vimos no caso o escalar positivo e o escalar negativo. Vimos também algumas propriedades referentes aos vetores, certo? Porém, agora nós vamos ver os procedimentos de multiplicação de vetores por vetores, certo? Nós temos dois vetores. Vamos imaginar agora que nós temos dois vetores, um vetor A e um vetor B. Eles podem ser multiplicados de duas formas diferentes, certo? Que formas são essas, Manuel? Pela multiplicação de grandezas escalares ou multiplicação vetorial. Como assim, Emanuel? Escalar a gente já não vimos anteriormente? Não, aqui é grandezas escalares. São diferentes, a ideia é diferente, certo? Vamos ser determinado por um produto escalar ou um produto interno, que também é conhecido, certo? Na matemática, produto interno ou produto escalar, e o outro, no caso, que é o produto vetorial ou produto externo. O produto escalar nós vamos ver agora nessa aula. Na próxima aula, a gente vamos definir o produto vetorial, beleza? Vamos então aqui definir o que é um produto escalar. O produto escalar é uma multiplicação entre dois vetores. Só que o que é que acontece? Ele é indicado pelo vetor A, multiplicado no caso, ó, por A vezes o vetor B, certo? Que lê-se da seguinte forma: A escalar B. Prestem atenção nessa bolinha aqui. Por quê? A diferença para mim saber quando um produto ele é escalar e quando um produto ele é vetorial é esta daqui. Porque se for um escalar, é um pontinho. Se for um produto vetorial, será da seguinte forma: AXB, certo? Representação de multiplicação como se fosse uma representação da multiplicação através de um x, certo? Certa ideia basicamente é essa. Quando tem um x, é a multiplicação vetorial. Quando tem um ponto, é multiplicação escalar, certo? Cujo valor referente a esse tipo de procedimento obtido é considerado, no caso, como o produto entre o módulo de A pelo módulo de B, que nós vamos utilizar as leis dos cossenos, a mesma ideia que a gente vimos anteriormente, formando então um ângulo, que é o ângulo, né, formado entre esses dois eixos. Nós temos aqui basicamente a seguinte ideia. Nós temos o resultante, que é igual ao vetor A vezes o vetor B, no caso A escalar B, certo? É igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Vamos supor então que nós tenhamos o vetor A aqui e o vetor B aqui. Nós formamos um ângulo θ aqui entre eles. Então, o cosseno de θ será o ângulo formado entre esses dois vetores, certo? Isso, no caso, nos determina quando temos um produto escalar. Para o procedimento, vamos ver aqui algumas propriedades da multiplicação de vetores, certo? No caso de produtos escalares. Por quê? O que é que acontece? As propriedades são bem parecidas com a multiplicação normal. A propriedade comutativa, ele funciona para esse tipo de propriedade, onde A vezes B é igual a B vezes A. Também para a propriedade distributiva, onde o vetor A multiplicado os termos de dentro de um parente somado também é válida, certo? Para A vezes A, também A vezes A é igual a A ao quadrado, certo? Pela definição do produto escalar, nós podemos observar que dois vetores são perpendiculares entre si se seu produto, no caso, for nulo. Ou seja, se nós temos, vamos supor aqui que nós tenhamos esses dois eixos aqui perpendicular, o eixo Y e o eixo X, certo? Vamos imaginar aqui esse L como sendo um vetor perpendicular. O que é que acontece? O que é que ele quis dizer aqui? Quando nós temos um produto de x por y formando um ângulo de 90 graus, certo? Perpendicular, vamos imaginar que aqui esteja em 90 graus.
O produto desses dois vetores terá como resultado nulo, certo? O produto escalar desses dois vetores terá como resultado nulo. Como assim, Emanuel? Produto de x por y igual a zero, x vezes z igual a zero, y vezes z igual a zero. Se nós temos dois vetores que estão perpendiculares entre si, no eixo x e y, eles estão perpendiculares, então, no caso, a resposta será zero, certo? O vetor entre eles será nulo, certo? E também nós temos a outra propriedade aqui, que se nós temos dois vetores, um vetor nulo, o produto escalar entre eles também será zero, certo? Igual àquela ideia mesmo de multiplicação por escalar. Se nós multiplicamos um vetor por zero, terá como resultado um vetor nulo, certo? A ideia geral referente aos vetores, se nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B, eles são dados em funções de componentes. Que componentes são essas? A mesma ideia do anterior. Nós temos um vetor em componente x, vetor de componente y e vetor de componente z. Emanuel, mas só pode, vamos supor então que seja em duas dimensões. Então, nós teremos o vetor x e o vetor na direção y. Porém, o que é que acontece? Quando nós não temos o vetor z, ele não quer dizer, pessoal, que não tenha. Porém, aquele vetor pode ser igual a zero, certo? Se o vetor for igual a zero, ele não irá aparecer no procedimento. Porém, a e y irá aparecer. Se nós não temos o vetor y é zero, então o vetor z irá aparecer, certo? E nós temos, no caso, um outro vetor que também tem as mesmas componentes, b de x, b de y e b de z. Mesma componentes entre aspas. Ela tem as mesmas componentes, porém pode terem valores diferentes, valores distintos. Basicamente, a ideia de produto escalar, o procedimento em si, é mais ou menos essa ideia em si. Porém, nós temos agora, na próxima aula, ver o produto vetorial, pois no caso ele já é uma forma diferente de ver essa ideia, mas o resultado final sempre dará o mesmo, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.